Você parou de se matar de trabalhar. Você parou de forçar a sua mente com afirmações desesperadas. Você decidiu soltar, confiar, permitir. Você fez tudo o que ensinaram e a sua vida parou completamente. A conta bancária congelou, as oportunidades sumiram, o silêncio chegou, mas não era o silêncio da paz. Era o silêncio vazio de quem está esperando um trem que nunca vai chegar. Sabe por que isso aconteceu? Porque ensinaram a você que a única alternativa ao esforço desesperado era a inércia. E a inércia não é uma frequência espiritual elevada. A inércia é a frequência da morte. Neste vídeo, eu vou te mostrar o único tipo de esforço que o universo realmente recompensa. E ele não tem nada a ver com trabalhar mais, nem com cruzar os braços e esperar. Ele tem a ver com uma terceira força que Napoleon Hill descobriu e que quase ninguém ensina de verdade. A indústria da lei da atração fez algo muito inteligente e muito destrutivo ao mesmo tempo. Ela pegou uma verdade profunda, que é a ideia de que o desespero repele o que você quer, e transformou essa verdade em uma desculpa filosófica para a paralisia total. Ela criou uma geração inteira de pessoas que meditam no sofá, visualizam cheques de R$1 milhão, repetem afirmações no espelho e depois ficam esperando que o universo mova os pinos do mundo físico enquanto elas continuam na mesma posição. E quando os resultados não aparecem, a resposta que recebem é sempre a mesma. Você ainda não está permitindo o suficiente. Você ainda tem bloqueios internos. Você precisa meditar mais. É um ciclo perfeito e perverso, porque ele nunca te deixa checar a validade da teoria. A culpa é sempre sua. Napoleon Hill passou 20 anos entrevistando os homens mais ricos da história americana. E em nenhum, absolutamente nenhum desses homens, ele encontrou a história de alguém que ficou em casa esperando a riqueza aparecer na porta. O que ele encontrou foi algo muito mais sutil e muito mais poderoso do que o esforço bruto ou a passividade espiritual. Ele encontrou um padrão que chamou de ação guiada pela inteligência infinita. Não é trabalho duro, não é espera passiva. É um terceiro estado que a maioria das pessoas nunca experimenta porque está oscilando eternamente entre os dois extremos errados. Antes de continuar, eu preciso te dizer uma coisa. Se você está aqui neste canal pela primeira vez, você caiu num lugar diferente. Nós não vendemos mágica. Nós não vendemos fórmulas instantâneas. O que nós fazemos aqui é dissecar as leis reais que governam a riqueza, com base em Napoleon Hill, Wallace D. Wattles e na neurociência moderna. Se isso faz sentido para você, se inscreve agora e deixa o like nesse vídeo. Esse gesto simples diz ao algoritmo que esse conteúdo precisa chegar em mais pessoas que ainda estão presas na armadilha do sofá ou na armadilha do suor, sem propósito. Agora, vamos entender a diferença real entre desistir e permitir agir com clareza. Porque essas duas coisas parecem iguais por fora. As duas envolvem quietude. As duas envolvem parar de forçar. Mas por dentro são opostos absolutos. E a natureza sabe distinguir os dois com uma precisão cruel. Pensa numa presa encurralada. Uma gazela que viu o leão e entrou em pânico. Ela não para de se mover porque escolheu descansar. Ela trava porque o terror desligou a capacidade de pensar. Ela foge em zigue-zague sem direção, desperdiçando cada grama de energia que tem, tomando decisões ruins em sequência, atraindo exatamente o destino que temia. Esse é o estado de quem desiste. Não é paz,
é colapso com uma máscara de resignação. O organismo entrou em modo de emergência e fechou tudo que não fosse sobrevivência imediata. A criatividade some, a percepção estreita. O mundo inteiro se reduz ao tamanho do problema que está matando você de medo. Agora pensa no predador. O leão não persegue a presa gritando. Ele para, ele abaixa, ele respira devagar. Os olhos ficam abertos, mas calmos. Cada músculo está pronto, tenso com uma tensão diferente. Uma tensão que não é ansiedade, é potencial puro aguardando o momento certo. Ele não está inerte, está em alerta silencioso, consciente de tudo ao redor, capaz de detectar o menor movimento, a menor mudança no ambiente. E quando o momento chega, a ação não parece um esforço, parece inevitável. É isso que permitir agir com clareza significa. Não é o descanso da presa exausta, é a quietude calculada do predador, que já sabe o resultado e está apenas esperando o momento certo para confirmar o que é inevitável. E é aqui que Napoleon Hill introduz o conceito que ele chamou de ação inspirada. Não é ação tomada por medo, não é ação tomada por desespero de resultados. É a ação que nasce de dentro, que parece um impulso mais do que uma obrigação, que tem uma qualidade diferente, uma leveza que o esforço desesperado nunca tem. Hill descreveu esse estado como receber instruções da inteligência infinita. E embora essa linguagem pareça mística, o que ele estava descrevendo é algo que a neurociência moderna consegue explicar com precisão. Ele estava descrevendo a comunicação entre a mente consciente, em estado de coerência, e o processamento massivamente paralelo do subconsciente, que depois de receber um objetivo claro e uma intenção forte, trabalha sem parar, nos bastidores, até gerar uma solução que emerge na consciência como intuição, como impulso, como uma ideia que simplesmente aparece. Agora, eu preciso te mostrar isso na prática, porque conceito sem tangibilização é teoria inútil. Vou te apresentar 2 personagens. Os 2 são profissionais. Os 2 precisam de clientes. Os 2 conhecem a lei da atração. Mas apenas um entende o que eu estou ensinando aqui. O primeiro personagem vive o que eu chamo de rotina da ação desesperada. Ele acorda pela manhã com a primeira sensação do dia sendo um peso no estômago. O aluguel vence em 10 dias. A reserva está acabando. Ele abre o computador ainda de pijama, sem comer, e começa a trabalhar imediatamente porque parar parece perigoso. Ele escreve um e-mail para um cliente potencial. Revisa 3 vezes, porque precisa soar confiante, mas no fundo está gritando por dentro. Manda, espera, nenhuma resposta. Manda outro, nenhuma resposta. Ao longo do dia, ele envia 50 e-mails, faz 10 ligações, posta 4 vezes nas redes sociais, cada publicação carregando uma energia que ele mesmo não percebe. A energia de alguém que precisa desesperadamente que você diga sim. E as pessoas percebem isso, não conscientemente. Mas o organismo humano é um detector extraordinariamente sensível de estados emocionais alheios. Quando você interage com alguém que está no estado de desespero mascarado de profissionalismo, algo em você recua. Você adia a decisão. Você diz que vai pensar. Você some. O dia termina com 0 respostas e o peso no estômago ficou ainda maior. Ele vai dormir convencido de que o mercado está ruim, que os clientes são difíceis, que talvez ele precise baixar o preço. A narrativa que ele constrói nunca inclui a variável mais decisiva, a frequência emocional,
com que ele estava operando durante todo aquele dia. O segundo personagem vive a rotina da ação inspirada. Ele também precisa de clientes. A situação financeira não é diferente, o desafio é o mesmo. Mas em algum momento, ele passou pelo processo que vamos detalhar mais à frente neste vídeo e chegou a um estado que Hill descrevia como fé aplicada. Ele acorda, faz o seu ritual matinal, não porque está tentando forçar um estado emocional, mas porque genuinamente entende que o seu estado interno é o seu principal ativo de negócios. Ele passa os primeiros 30 minutos do dia em um estado deliberado de coerência. Durante esse tempo, algo acontece, uma memória surge, o nome de um ex-cliente com quem ele não falava há 2 anos. Não é uma ideia que ele forçou, é uma emergência do subconsciente que estava processando o problema enquanto ele dormia. Ele sente o impulso. E aqui está o ponto crítico. Ele age imediatamente nesse impulso, antes que a mente racional comece a catalogar razões para não fazer aquilo. Ele manda uma única mensagem para esse ex-cliente, não uma mensagem de vendas. Uma mensagem genuína, nascida de um estado de clareza e não de necessidade. Dentro de 2 horas, recebe uma resposta. O ex-cliente estava precisando exatamente do que ele oferece. Estava inclusive pensando nele naquela semana. Eles fecham o maior contrato do ano numa única chamada. O que separou esses 2 resultados não foi o talento, não foi o networking, não foi a estratégia. Foi a frequência emocional de onde a ação partiu e a qualidade da escuta interna que permitiu que a ação certa emergisse no momento certo. Isso que você acabou de ouvir é a razão pela qual a maioria das pessoas não consegue aplicar o que aprende sobre riqueza. Elas mudam o comportamento externo, mas não mudam o estado interno de onde o comportamento nasce. E o universo, para usar a linguagem que Hill usava, não responde ao que você faz. Ele responde à energia com que você faz. Se você está chegando neste vídeo pela primeira vez e ainda acha que o segredo da riqueza é o suor físico, que basta trabalhar mais horas, eu já desmontei essa ilusão completamente num vídeo anterior. E se você acha que o segredo é apenas forçar a mente, repetir afirmações com intensidade emocional máxima, eu também já provei o contrário no vídeo sobre a lei da permissão, que é o segundo da nossa trilogia. Os links estão na descrição, mas não saia agora. Termine este vídeo primeiro, porque a ação inspirada que eu estou te ensinando hoje não é um complemento opcional às outras 2 leis. Ela é o motor que faz as outras 2 funcionarem. Sem ela, a compreensão intelectual da riqueza nunca se transforma em riqueza real. Então, como você desenvolve esse estado de onde a ação inspirada pode emergir? Hill chamava isso de desenvolver a 6º sentido e explicava que essa faculdade não era sobrenatural, era simplesmente o subconsciente funcionando em plena capacidade depois de ter sido corretamente programado com um desejo claro, uma fé genuína e um estado emocional de certeza. A neurociência moderna chama isso de Insight de Default Mode Network, o estado criativo que o cérebro entra quando você não está forçando ativamente uma solução. Os maiores insights da história da ciência não aconteceram na mesa de trabalho. Aconteceram no banho, na caminhada, no momento entre acordar e dormir. Arquimedes não estava forçando a solução. Ele estava no banho. E o subconsciente, que havia estado processando o problema, simplesmente emergiu com a resposta,
quando a mente consciente relaxou a tensão. A diferença entre quem recebe esses insights e quem não recebe não está na inteligência, está no estado. Quem está constantemente em modo de desespero ou em modo de esforço bruto nunca cria o espaço interno para que o subconsciente entregue suas soluções. O sinal existe, o barulho interno impede a recepção. Wattles escreveu em A Ciência de Ficar Rico que você não pode pensar sobre pobreza e riqueza ao mesmo tempo. E isso não é metáfora. É uma descrição precisa de como a mente opera. Quando o sistema nervoso está em modo de ameaça, ele literalmente estreita o campo de percepção e inibe o pensamento criativo. Não é falta de esforço. É excesso do tipo errado de ativação. Então, a prática real, a coisa concreta que você pode fazer a partir de hoje, é desenvolver o que eu vou chamar de escuta ativa do subconsciente. Não é meditação passiva onde você espera que o universo te mande um cheque pelo correio. É um estado deliberado de coerência emocional, onde você mantém o objetivo vivo, mantém a certeza de que a solução existe e depois cria janelas específicas no seu dia para receber os impulsos que o subconsciente vai inevitavelmente entregar. E mais importante que criar as janelas é ter o compromisso de agir quando o impulso aparecer. Porque a ação inspirada tem uma janela, ela aparece com clareza e leveza. Se você ignora, ela passa, e o universo registra isso. Hill dizia que a inteligência infinita não persiste em oferecer oportunidades a quem demonstra pela inação que não está pronto para recebê-las. Antes de chegarmos ao clímax deste vídeo, eu quero fazer um pedido. Agora mesmo, neste momento, vá até os comentários e escreva exatamente assim: eu ajo com inspiração e o universo multiplica o meu esforço. Não é uma frase qualquer, é um decreto. É você comunicando ao seu próprio subconsciente, em linguagem de primeira pessoa e presente, qual é o estado que você está escolhendo operar. A repetição pública tem um peso diferente da repetição privada. Quando você escreve algo publicamente, você engaja diferentes redes neurais. Você cria uma âncora social para o compromisso e você contribui para o campo coletivo deste canal. Vai lá agora e depois continue assistindo. Hill escreveu que existe uma diferença fundamental entre as pessoas que constroem riqueza duradoura e as que ficam para sempre tentando. E essa diferença não é o QI, não é o capital inicial. Não é nem mesmo o nível de esforço. A diferença é que os que constroem riqueza duradoura chegaram a um ponto de certeza interna tão absoluta sobre o resultado que o esforço deixou de ser uma luta e se tornou um fluxo. Eles não estavam trabalhando duro no sentido convencional. Estavam trabalhando com uma intensidade extraordinária. Mas a qualidade desse trabalho era completamente diferente. Era o trabalho de alguém que já sabe o resultado e está simplesmente executando os passos. É a diferença entre um músico que está tocando com medo de errar e um músico que está tocando em estado de flow, completamente absorto, sem pensamento separado entre ele e a música. O resultado externo é mensurável. O interno é o que cria o externo. E aqui está a verdade final que Hill ensinou e que poucos realmente absorvem. O universo não tem uma balança onde ele pesa quantas horas você trabalhou. Ele tem, por assim dizer, um detector de estado. Quando a sua ação nasce do medo, ela carrega a frequência do medo
e atrai as circunstâncias que confirmam o medo. Quando a sua ação nasce da certeza, ela carrega a frequência da certeza, e o campo de possibilidades ao seu redor se reorganiza para confirmar essa certeza. Não porque é magia, mas porque o seu estado interno determina o que você percebe, quais oportunidades você reconhece, como você se comunica, quais decisões você toma e como as pessoas ao seu redor respondem a você. Tudo isso junto cria o que parece ser sorte para quem está de fora, mas que é simplesmente a consequência inevitável de um estado interno coerente sustentado ao longo do tempo. A inércia pune, o desespero repele, mas a ação que nasce da certeza multiplica. Quando o esforço deixa de ser um peso e passa a ser o fluxo natural de quem já sabe que chegou, o universo não tem outra opção senão confirmar o que você já decidiu que é verdade. Essa é a lei, não uma esperança, uma lei.